Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar. Nós vamos à presença de Deus. Queria colocar nossos corações diante dele nesse momento. Queria convidá-los a curvarem suas frontes. Nós vamos à presença do nosso Pai. Senhor nosso Deus, primeiramente, ó Deus, queremos humilhar as nossas almas diante do Senhor. Afligir, ó Deus, as nossas almas diante de Ti. Ó Deus, quando nos direcionamos ao Senhor em oração, as nossas palavras são pobres, porque elas não conseguem, ó Deus, descrever o quão grande és. Os nossos adjetivos são limitados para falar de Tua natureza gloriosa. Por isso, ó Deus, nós nos sentimos pequeninos diante da Tua grandiosa majestade. Tu és o Senhor e Criador do universo. Expusestes Tua glória na imensidão dos céus. E aqui, ó Deus, nós podemos verdadeiramente adorar e exaltar o Teu santo nome. Prepare os nossos corações, ó Deus, para a Tua palavra. Que eu possa, ó Deus, me importar nesse momento como um agricultor que joga semente na terra. Eu sei, ó Deus, que se Teu Espírito não trabalhar nos nossos corações, não vai haver germinação e não vai haver fruto, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, que o Teu Espírito Santo é poderoso para atuar no coração de cada um de nós e levar essa palavra ao mais íntimo e profundo do nosso ser. Continue nos abençoando, nos dirigindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. As crianças que estão com as tarefas em mãos, eu tenho uma dica para dar para vocês aí de desenho. Se vocês pudessem desenhar uma igreja e do lado da igreja pudessem desenhar uma casa, tá certo? Queria que vocês fizessem isso, uma igreja e uma casa. Eu quero ver quem no fim é um bom arquiteto. Nós vamos nesse momento abrir em Mateus 6, do verso 5 ao verso de número 8. Nós iremos seguir a nossa série de exposição no Evangelho de Mateus e hoje nós iremos falar sobre oração. Os irmãos que estão atentos à estrutura da nossa ordem de culto têm percebido que tanto os textos quanto muitos cânticos que nós temos entoado a Deus trabalham dentro dessa temática que eu queria trabalhar com os irmãos. Hoje nós veremos sobre como nós não devemos orar. E no próximo domingo, como nós devemos orar. Então hoje nós iremos trabalhar a parte negativa e nós trabalharemos a parte positiva. Então hoje nós vamos ouvir sobre como nós não devemos orar. Jesus está aqui no Sermão do Monte, e Ele está tratando aqui dos 3 mais importantes atos de justiça que era comum dentro do judaísmo, que era a prática de esmolas, a oração e o jejum. E hoje nós iremos ouvir sobre a oração. Diz assim a palavra de Deus, acompanha a leitura em sua Bíblia, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Meus irmãos,
Eu cheguei domingo passado a contar uma experiência pessoal da minha própria vida. Há mais ou menos um pouco mais de talvez 10 anos atrás, no início da minha fé, Deus me deu a oportunidade de iniciar os meus passos na caminhada cristã em uma igreja pentecostal lá na nossa cidade, em Itacaimbó. Uma igreja que existe até os dias de hoje. E eu era um cristão que fui iniciando a minha caminhada cristã dentro de uma tradição pentecostal. E como todo pentecostal, eu gostava bastante de subir montes, descer montes, vigílias e mais vigílias. E fiz tudo aquilo que um pentecostal tem direito de fazer. Eu só nunca vi graveto pegar fogo, como é comum esse tipo de testemunho dentro dessas igrejas. Mas o que é interessante e o que eu queria contar para os irmãos, que está muito ligado àquilo que eu iria falar, é que eu tive experiência de oração nesse período muito intensa. Eu chegava a orar 3 horas sequenciadas. E eu disse, como é que eu conseguia fazer um feito desse? E eu me senti uma pessoa muito piedosa, porque eu fazia isso. Eu me senti uma pessoa piedosa, porque eu subia um monte, passava a madrugada inteira em oração. E eu me sentia um santo. Eu não sei como eu não tinha sido arrebatado por Deus. Só que eu entendo, meus queridos, que tudo aquilo que eu experimentei, tudo aquilo que eu vivenciei, na verdade eu queria ostentar uma espécie de espiritualidade diante das pessoas. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem o seguinte: nossa, como o irmão Roberto é um homem de oração. Como o irmão Roberto é um homem que tem o joelho encaliçado de oração. Como ele gasta e se desgasta em oração. E detalhe, eu ouvi esse tipo de elogio ao meu próprio coração. E aquilo ali me deixou muito, mas muito vaidoso. E no fim das contas, eu estava orando para mim mesmo. Eu não estava orando para Deus. Na verdade, eu queria usar esse elemento da piedade cristã, que é a oração, para propagar o meu próprio nome. Eu recebia visitas em casas de alguns irmãos que eram curiosos para conhecer o local onde eu orava, porque tinha uma cadeira de madeira e embaixo tinha 2 marcas de suor, que era o suor dos meus joelhos. E eles tiravam fotos e olhavam para aquilo ali e diziam, nossa, como o irmão é um irmão de oração. E eu não passava de um hipócrita e fariseu, porque no fim das contas eu queria promover o meu próprio nome. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, ele está aqui trabalhando a questão do segundo ato da piedade judaica, que é a oração. Não é preciso falar a importância que tem a oração na vida de um cristão. E quando nós falamos de oração, nós não estamos falando de simplesmente dobrar os joelhos diante de Deus e fazer pedidos. Como se Deus fosse um gênio de uma lâmpada, onde tudo que você pede, ele vai fazer. Não, oração envolve petições e preces, todavia, a oração, acima de tudo isso, é comunhão, e acima de tudo isso, é relacionamento com Deus. Os judeus, eles consideravam a oração a prática mais piedosa, era mais importante do que as esmolas, e era mais importante do que o jejum. Se a gente pudesse colocar em categorias, a oração era o elemento da piedade judaica mais importante. Um judeu, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, aquele momento de uma oração um pouco mais intensa. Eles faziam isso no período da manhã, eles faziam isso ao meio-dia e eles faziam isso no período da tarde. Entretanto, eles também tinham práticas de orações mais curtas em diversas ocasiões, como, por exemplo, agradecer a Deus pelas refeições, por uma bênção recebida. Então, nós poderíamos dizer que o povo judeu, ele tem como uma das suas marcas a vida de oração. A oração, meus irmãos, não é somente uma prática do cristianismo. A oração também é uma prática do judaísmo. A oração também é uma prática do islamismo. Os muçulmanos também oram. E eles oram bastante. E eles têm o seu momento específico de oração. Nos países muçulmanos, por exemplo, principalmente no Oriente Médio, existe um toque de uma espécie de shofar, onde quando aquilo é tocado, eles sabem que é o momento onde eles devem desenrolar ali o seu tapete, dobrar os seus joelhos em direção a Meca, que é a cidade onde nasceu Maomé, e fazer a sua oração. Tem uma história que se conta que certo muçulmano
estava correndo atrás de um bandido com uma faca na mão para matá-lo. Provavelmente ele tinha furtado alguma coisa. E de repente, no meio da caminhada, houve o toque do chofar. O muçulmano parou, dobrou os seus joelhos no tapete e fez sua oração. Quando ele terminou, enrolou o tapete e continuou correndo com a faca atrás do bandido para matá-lo. Então eles levam muito a sério esse formalismo ligado à oração. E quando Jesus está tratando desse tema aqui, ele está mais uma vez confrontando os fariseus, os religiosos do seu tempo. Os fariseus, eles tinham uma prática de oração pública. E o problema aqui no texto não é que Jesus está condenando o local da oração ou a postura física da oração. Mas Jesus, mais uma vez, ele está tratando da intenção do coração daqueles homens, que era receber a glória do povo, que era receber a glória das pessoas. Veja o que Jesus diz aí no verso de número 5. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós não devemos orar para sermos vistos pelas pessoas. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Primeira coisa, irmãos, Jesus não está aqui condenando as orações públicas. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Ao condenar aqueles homens que oravam em pé nas praças, que é um local público onde as pessoas passam, Jesus não está condenando todo tipo de oração pública, mas ele está tratando da motivação daqueles homens. Até porque o Senhor Jesus, em vários momentos, ele faz orações públicas. Jesus, por exemplo, está diante do túmulo de Lázaro, lá em João capítulo 11, e ele faz uma oração a Deus para ressuscitar aquele homem. E tinha uma plateia ali diante de Jesus. Então, se Jesus estivesse condenando a oração pública, ele estaria também se autocondenando, porque em vários momentos ele orou publicamente. Outro ponto também importante é que se as orações públicas elas são proibidas no texto, nós deveríamos fechar a igreja e nunca mais ter um culto solene. Por quê? Porque nós fazemos orações públicas. Nós invocamos o nome de Deus, nós oramos confessando pecados, nós oramos agradecendo, nós oramos pela palavra. Eu fiz uma oração pública agora. E se Jesus estivesse condenando a oração pública, ele entraria em contradição com o verso 9, que é a oração do Pai Nosso, é uma oração pública. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino. Ele usa o plural aqui, então é uma oração pública. Então o problema aqui não é orar publicamente. Jesus não está condenando o ato de orar publicamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz que a mulher ora e profetiza com véu. E ali é o contexto do culto a Deus. Então Jesus não está condenando a oração pública, mas ele está condenando aqui a motivação e a intenção do coração daqueles homens. Ou seja, eles oravam com a intenção de serem vistos, de serem aplaudidos, de receberem glória. Então o problema aqui não é o local da oração. O problema também não é a postura física. Jesus diz, eles oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. E alguns pastores, não pastores, mas anciãos da congregação cristã do Brasil vão dizer, está vendo, nós só temos que orar de joelho. Jesus está condenando aqui uma oração em pé. E o problema aqui não é a postura do corpo, nem o local da oração, mas é a intenção do coração. Nós temos casos nas Escrituras em que servos de Deus oraram, alguns oraram deitados, outros oraram em pé, e não há problema nenhum com respeito à postura do corpo, porque quando nós falamos de oração, mais importante do que os joelhos estarem dobrados, é o coração estar curvado diante de Deus. Mais importante do que você dobrar os seus joelhos é a intenção do seu coração. Então o problema aqui não é a postura física, nem o local que se ora, mas a razão pela qual você está orando. Quando você ora a Deus publicamente, você quer chamar a atenção de quem? Qual é o seu objetivo e propósito quando você faz isso? Quando eu oro com a intenção de chamar a atenção dos homens para mim, eu não estou orando a Deus, eu estou orando para as pessoas. Não me interessa o ouvido de Deus, mas o que mais me importa é o ouvido do outro. Eu quero impressionar, eu quero que o outro olhe para mim e comece a dizer, nossa, como o irmão ora bonito, e ele ora uma oração tão piedosa.
Às vezes nós colocamos palavras até difíceis. Eu não vou dizer que nem Deus entende, né? Porque Deus entende tudo. Mas colocamos palavras rebuscadas, difíceis, para causar um certo impacto, uma certa impressão. Teve um dia que conta-se uma história que um pastor chamou o irmão para orar e ele, para impressionar com sua eloquência, com as palavras bonitas, ele disse: Senhor, ele está orando, ele disse: Senhor, estamos aqui genuflexo em tua presença. E nós sabemos que tu és um Deus triuno, porque na pericorese o Senhor se... Meu irmão, que é isso? Essa pessoa não está orando a Deus. Ela quer causar algum tipo de impressão. E era isso que os religiosos do tempo de Jesus faziam. Eles oravam para impressionar as pessoas, para chamar a atenção. Então, primeira coisa importante, irmãos, Jesus não está condenando a oração pública, ele orou publicamente. Salomão, lá no livro de Crônicas, capítulo de número 6, ele ora publicamente agradecendo a Deus pela estrutura do templo. Então o problema não é a oração pública, mas é a intenção do seu coração. Quando você ora, para quem você está orando? Você está orando para Deus? Ou você está orando para o outro? Você ora ao Senhor ou ao ouvido dos homens? Mais um ponto importante também, meus irmãos, é que Jesus está dizendo para ele que se eles orarem com a intenção de serem vistos por homens, eles já receberam a recompensa deles. E a recompensa deles é o quê? A glória dos homens, o aplauso dos homens, e o prestígio dos homens, e a admiração dos homens. Isso é a recompensa. Eles não terão recompensa nenhuma diante de Deus. Jesus continua, verso 6. Tu, porém, quando orares, agora ele vai fazer um contraste, dizer como eles deviam fazer. Tu, quando orares, entra no teu quarto. A palavra quarto aqui é a palavra grega tameion. Tameion significa o local mais secreto de uma casa. Tameion não é um quarto qualquer da casa de um judeu. Tameion é o local onde ele guardava, por exemplo, o alimento, uma despensa. Ou um local secreto onde eles guardavam o dinheiro. Então era um local que praticamente ninguém tinha acesso. Por exemplo, você costuma, quando receber visita, deixar uma porta de uma geladeira escancarada? Sim ou não? Não. Nem a porta do armário, porque ali está a alimentação. A despensa, a geladeira, são locais assim muito privados. Então, o tameion do judeu era o local privado de dentro de uma casa. Então, Jesus diz, quando você orar, entra no local mais oculto. Fecha a porta. Ele ainda disse que tem que fechar a porta. Não pode deixar a porta aberta não. Ou seja, ora em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe por que Deus vem em secreto? Porque não tem porta que impeça Deus de ver. Você pode fechar a porta, pode cobrir tudo, o telhado, Deus está lhe vendo. Não é que Jesus está dizendo que nós só temos que orar assim. Existe espaço para orações privadas, devoções pessoais privadas. Mas Jesus está dizendo, se é para orar publicamente, para receber glória de homens, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Ali não tem olhos humanos para você impressionar. Ali não tem ouvidos humanos para você querer aparecer com palavras bonitas. Ali é você e Deus em oração. Meus irmãos, eu tenho para mim que se você ora mais na igreja do que em casa, você não ora. Se você ora mais na igreja do que na sua casa, na sua vida particular, você não ora a Deus, você ora a homens. As nossas orações públicas, elas devem ser uma extensão das nossas orações particulares. Todo cristão tem que ter uma vida de devoção com Deus. Quando nós pensamos em alugar uma casa nova, ou comprar uma casa nova, ou fazer uma casa nova, você já percebeu que a gente pensa o seguinte, nossa, quando eu for construir essa casa aqui, eu vou fazer 2 quartos grandes bonitos, um quarto de hóspede com suíte, uma área de lazer para colocar uma sinuca ali, para poder jogar, mas a gente nunca pensa em fazer um local para orar. A gente nunca pensa em dizer, vou construir aqui um local para a oração, um local específico para orar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas eu queria que você fizesse uma análise do seu próprio coração. E começasse a enxergar qual o valor que você tem dado à oração. Se você tem orado mais na igreja do que em casa, você não tem orado para Deus. A nossa vida de oração pública é uma extensão da nossa vida privada. Então, quando ele diz fecha a porta, não esteja preocupado com os olhos e os ouvidos humanos. E outra coisa, irmãos,
eu ainda posso fechar a porta do meu quarto, orar em secreto e estar orando para um homem. Para quem é esse homem? Ou quem é esse homem? Eu mesmo. Eu posso me envaidecer com a minha própria oração. Nossa, como eu oro bonito. Nossa, eu acho que Deus se impressiona. Deus deve olhar para mim e dizer, nossa. Eu posso não estar diante de olhares humanos, fechar as portas e estar orando para mim mesmo. Para mostrar a piedade que eu tenho para mim mesmo. Ah, irmãos, e como eu já fiz muito isso. E como eu ainda sou tentado em fazer isso. Para mostrar para mim o quanto eu sou crente, o quanto eu sou piedoso. Então, entra no quarto, fecha a porta. Não ore a homens, não ore nem a você mesmo. A Deus. Mais uma atitude que Jesus nos ensina no verso 7 de como nós não devemos orar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios aqui não são judeus, são os povos pagãos. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus não está aqui condenando orações longas. Lá em Lucas capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando. Se Jesus está condenando orações longas, ele está se autocondenando, porque ele orou a noite inteira. Jesus está falando dos gentios aqui, ele sai das cercanias dos judeus e agora ele vai para os gentios, os pagãos. E era muito comum, irmãos, dentro do culto pagão, aqueles homens que adoravam falsos deuses repetirem orações como se fosse mantra. Você tem um caso desse lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Ele pede para que os profetas, naquela época Israel estava afastado da fé, estava em estado de apostasia, e Elias faz um desafio aos profetas de Baal, diz, prepare um holocausto, um sacrifício, eu também vou preparar, o Deus que responder por meio do fogo será Deus em Israel. E o que acontece? Os sacerdotes, os profetas ali, melhor dizendo, de Baal começaram a clamar, Baal manda fogo, e eles fizeram isso, Baal manda fogo, Baal manda fogo, isso é vãs repetições. Não existia uma oração dinâmica, era aquela oração repetitiva, era um mantra que eles faziam. Quando Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, confrontou a idolatria em Éfeso, aqueles que eram devotos da deusa Diana começaram a clamar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E eles fizeram isso por 2 horas com essas palavras. Então Jesus diz, cuidado com as vãs repetições. Pastor, então eu não posso pedir a mesma coisa a Deus em uma outra oração? Não, não é isso. Jesus, ele repetiu palavras em oração. Em Mateus, por exemplo, quando ele está lá no Getsemane, ele ora pelo menos 3 vezes a Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz que teve uma experiência de ser arrebatado até o 3º céu e ver coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, e foi-lhe dado um espinho na carne. Ele diz que orou 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho. Então me parece que o problema não é você repetir uma oração ou insistir em algo. Lembra que Jesus contou uma história de uma viúva importuna que ficava ali importunando o juiz para que julgasse sua causa? E Jesus aplica aquilo ali a Deus, ensinando que nós devemos perseverar e insistir em oração. Não há problema em você insistir em oração. Mas quando o termo aqui fala vãs repetições, são palavras vazias, palavras sem sentido. Muitas vezes seus lábios oram, mas seu coração não vai junto. São palavras lançadas ao vento. E às vezes, irmão, você pode orar a Deus e você não ficar repetindo a mesma coisa. Mas às vezes as nossas orações, elas são vazias. Elas são meros formalismos que nós cumprimos. E para nos humilhar. E eu queria que você agora tentasse a sua vida. Quando você vai orar, você sempre usa as mesmas palavras. Você sempre ora da mesma forma. Você já sabe como começa e como termina. Será que você não está vivendo um formalismo em sua vida de oração? E orando não usem de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Irmãos, tem gente que acredita que quanto mais tempo ela orar, mais Deus vai atender o seu desejo. Se eu orar pouquinho, Deus não me escuta, mas se eu orar muito, Deus vai me ouvir. Eu vou encher o saco de Deus tanto
que Ele vai me ouvir e me dar o que eu quero. Não, irmãos. Não é a extensão da sua oração que vai obrigar Deus a lhe dar o que você está pedindo. Você pode passar uma noite inteira gemendo diante de Deus e não receber o que você pede. Elias, quando fez a chuva cessar, ele orou com poucas palavras e aquilo aconteceu. Para mostrar para nós, irmãos, que não é a extensão da nossa oração. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter orações longas ou ter períodos mais longos de oração. Isso é importante. O que eu estou dizendo para os irmãos é que não ache que é por causa disso que Deus vai lhe dar o que você está pedindo. Como se Deus pudesse ser domesticado e adestrado pelas suas orações. E Ele fizesse o que você quer. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara para nós quando diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Aí no verso 8 ele continua dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Não ache que a sua oração é que você está informando a Deus uma coisa que Deus não sabe. Às vezes a gente acha que quando está orando a Deus, pedindo algo, falando algo, a gente está falando para Deus uma coisa que Deus não sabe. Deus não sabe e eu vou informar Ele. Senhor, Tu sabes o que eu estou passando. Senhor, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tá. Como se Deus não soubesse de nada. O texto está dizendo aqui que Deus sabe de tudo antes de vocês pedirem. Então, pastor, se Deus sabe de tudo antes de eu pedir, por que eu devorar? Qual a razão de eu colocar meu coração diante de Deus se Deus já sabe de tudo? Não é chovendo molhado, não fica algo redundante. Eu estou falando para Deus uma coisa que Deus já sabe. Porque só faz sentido, parece, a oração se Deus não souber. E Ele precisar de um conhecimento de fora para poder saber o que você está passando para lhe responder. Irmãos, por que eu devorar se Deus já sabe de tudo? Por que eu devorar se Deus já conhece as minhas necessidades? Primeiro, orar, irmãos, não é somente pedir coisas a Deus. Orar é se relacionar com Deus. Nós não podemos resumir a oração somente a petições. Petições faz parte. E nós temos isso na oração do Pai Nosso. Mas oração não é só petições. Oração é se relacionar com Deus. É falar com Ele. É rasgar sua alma diante do Senhor. E outra coisa importante. A oração não é para você informar Deus de algo que Ele não sabe. Mas é para você informar a si mesmo a sua dependência dEle. A oração não é para você informar a Deus algo que Ele não sabe. Mas é para você informar a si mesmo a sua dependência dEle. Irmãos, a oração nos humilha. Sabe por que a oração nos humilha? Porque mostra que nem tudo está no nosso controle. Nem tudo depende da força do nosso braço, da nossa capacidade, mas depende de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, depende de Ti, que o Senhor possa agir. Outro ponto importante, meus irmãos, é que a oração, ela é um meio também pelo qual Deus executa a sua vontade e o seu plano no mundo. Nós oramos, irmãos, porque cremos que é por meio das orações que Deus ele executa o seu plano e sua vontade nesse mundo. Então, primeiro, se Deus conhece todas as coisas, por que eu devorar? Você devorar, primeiro, porque você ora não para informar a Deus de algo que Ele não sabe. Você ora para ensinar para você que você precisa depender dEle. Segundo, você ora a Deus porque Deus age por meio das orações. E outra coisa, orar não é só pedir, orar é se relacionar com Deus, Criador, o Todo-Poderoso. Irmãos, a oração é um mistério profundo demais. A oração é o encontro do humano com o divino, ou do divino com o humano. É o encontro do pecador com Deus Santo. Isso é algo maravilhoso. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais os cacuetes de Deus eu começo a pegar na minha própria vida. Você percebe que quando a gente se relaciona muito com uma pessoa, a gente começa a adquirir certos trejeitos daquela pessoa, sem perceber, fica algo meio que involuntário. De repente a gente está falando parecido, está se comportando igual. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, orando e buscando a face dEle, mais nós refletimos a Deus nesse mundo. E, por fim, meus irmãos, algumas conclusões para nós. A primeira conclusão é que todo discípulo de Jesus Cristo tem uma vida de oração
com o seu Senhor. Isso é que o texto está ensinando. Jesus está dizendo aqui que um discípulo, ele ora. Ah, irmãos, como isso é humilhante para mim ou para nós. Quantas justificativas frajuntas nós não temos dado para justificar nossa negligência na vida de oração. Ah, pastor, eu não oro porque eu chego muito cansado. Mas se fosse uma coisa pessoal, para você, você se sacrificaria para fazer. E você já fez isso muito. E você sabe disso. Eu sei que nós temos uma rotina de vida cansativa. Mas isso não justifica a nossa negligência na oração. Jesus também tinha uma rotina de vida muito exaustiva. Ele tinha uma multidão de 20 mil pessoas ao seu redor praticamente todos os dias. E ele encontrava momentos para orar e se entregar ao Pai. Ah, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu me acordo cedo de manhã, eu tomo café, eu vou tomando café dentro do carro, chego no meu trabalho, volto cansado, eu não tenho tempo. Certa feita alguém disse que quem não tem tempo para o Senhor vive perdendo tempo. Você tem que organizar a sua agenda de vida para você ter momentos de oração com Deus. Quanto tempo, por exemplo, eu e você, nós gastamos com as redes sociais, com Instagram, Facebook, Twitter, seja lá o que for. Quanto tempo você gasta com isso? E olhe para a sua vida de oração. Você acha que já é justificativa? Eu não oro porque eu não tenho tempo. Não, nós nos oramos porque nós não queremos. Muitas vezes não temos prazer de estar na presença de Deus. Ah, pastor, eu não oro porque eu estou muito desmotivado para orar. E uma pergunta importante para nós é: quando nós estamos diante de pessoas que nós amamos, o tempo passa rápido, as palavras são pobres. Nós conversamos ali, sei lá, 1 hora, parece que foi 10 minutos, por causa do prazer de estar ali diante daquela pessoa. Mas quando nós estamos diante de datas, a gente fica doido que a pessoa termine e a gente quer ir para casa. 5 minutos, parece 1 hora. Pensa aí numa pessoa chata. E quando você vê ela, você... Alguém pode estar pensando em você. Eu tenho para mim que às vezes nós nos esfriamos tanto em nosso relacionamento com Deus que nós não temos mais prazer de estar na presença dEle. Talvez 5 minutos de oração é uma eternidade. Ah, irmãos, como nós precisamos entender que um discípulo de Jesus, ele ora. Se você diz para mim que é um cristão e você não ora, você não pode ser um cristão. Você não pode ser um cristão se você não ora. Ou você é um ateu praticante, que carrega o nome de evangélico. As nossas orações, irmãos, elas devem ser feitas a Deus. Elas não devem ser feitas aos homens. As nossas orações, elas devem ser feitas a Deus. Claro que nós temos que orar de forma correta. Claro que nós temos que... A teologia, ela governa as nossas orações. A gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não estar orando heresias. E, às vezes, acontece isso. Principalmente com pessoas novas na igreja. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado também com outro extremo, que é o formalismo. Eu não estou orando, eu estou ali fazendo uma recitação. Ou então eu estou pregando para Deus, como muitas vezes eu e você faz. Senhor, como Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Teu filho, né? E Teu filho tinha 2 naturezas, uma divina e uma humana. Quando a humana age, é a pessoa inteira que age. Quando a divina age, é a pessoa inteira que age. Como se Deus não soubesse disso. A oração não é você pregar para Deus, é você falar com o Senhor. E muitas vezes a gente fica ensinando teologia a Deus. Terceiro, o nosso Deus, meus irmãos, não pode ser domesticado e manipulado pelas nossas performances na oração. Ah, como nós achamos que determinados comportamentos na oração vai mover o trono de Deus. Você já viu igrejas, por exemplo, que diz assim, vai orar e ora assim, Senhor, eu determino que a partir de hoje a doença vai sair da minha casa e da minha família. Eu determino, Senhor. Eu determino que o Senhor vai abrir a porta de emprego. Irmãos, chegue para uma outra pessoa e diga, fulano, eu determino que você vai fazer isso para mim. Para você não levar um tapa na cara. Diga para um outro ser humano, eu determino que você vai fazer isso. O outro vai dizer, sabe o quê? Me obrigue.
Aí a gente acha que Deus, sendo o Senhor do universo, quando a gente diz eu determino, Deus vai olhar para você e dizer, sim, meu Senhor, o que é que você quer? Como um mordomo educado. Então essa ideia de determino, irmãos, isso tem nada a ver com o verdadeiro sentido da oração. E outra coisa, irmãos, importante, tem gente que acha que correntes de oração é mais poderosa do que qualquer coisa. O que é uma corrente de oração? Você vai orar, os irmãos dizem, vamos dar as mãos, irmãos. Aí fecha a corrente, não pode deixar brecha não. Fechou a corrente ali, energia positiva. Corrente de oração. Oração dos 300, dos 400, dos 500. Isso é superstição evangélica. Nós temos que tomar cuidado porque às vezes a gente fica condenando o espiritismo e a gente está praticando ele dentro da igreja. Às vezes a gente condena superstições e a gente está vivendo ela dentro da própria igreja. Não transforme a oração num pé de coelho. Num pé de coelho. Por exemplo, eu quando vou viajar, eu gosto de orar antes de sair. Eu digo, Senhor, nos protege na ida e na volta, tal, nos guia e tal. E às vezes eu corro o risco de transformar essa oração num pé de coelho. Como? Chega no meio da viagem. Nossa, esqueci de orar. Para o carro que nós temos que orar. Como se fosse acontecer um acidente. Pode ser que você ore. Senhor, nos protege, nossa vida está em tuas mãos. E Deus queira nessa viagem trazê-lo para Ele mesmo. Então não acho que corrente de oração é mais forte do que uma oração pessoal. Não acho que dar as mãos para orar tem mais energia positiva do que você orar sozinho. Às vezes a gente está igual um macumbeiro dentro de uma igreja evangélica. E quarto, meus irmãos, uma aplicação final que eu traria para aqueles que estão no nosso meio, talvez não conhecem Cristo como Senhor e Salvador, é que você só pode orar verdadeiramente se você for um discípulo de Cristo. Você só pode orar verdadeiramente se você for um discípulo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a oração daquele que quebra a lei de Deus é uma abominação. Meus irmãos, que nessa noite de hoje Deus desperte o nosso coração para a vida de oração. Nós temos uma reunião de oração na igreja que é uma reunião escassa. Como dizia Spurgeon, é a reunião dos remanescentes. Que Deus envergonhe o nosso coração. Que Deus nos faça priorizar uma vida de oração verdadeira diante do Senhor. Você tem acesso a Deus para orar na sua casa. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um sacerdote. Você tem acesso direto diante de Deus. Você tem Cristo como mediador. Nenhum judeu que rejeita Jesus, ele consegue orar verdadeiramente. Nenhum muçulmano consegue orar verdadeiramente. Sabe por quê? Porque eles rejeitam o caminho da oração, que é Cristo mediador. Se você quer ir diretamente a Deus rejeitando a pessoa de Cristo, você não ora como deveria orar. Então nós temos o nosso grande sumo sacerdote da nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus. Como está a sua vida de oração? É você mesmo, crente, que está aqui. Como está a sua vida de oração? Você tem orado a Deus na sua vida particular, pessoal? Ou você só ora na igreja? Você tem tirado o tempo da sua vida para chorar diante de Deus? Para clamar suas próprias escórias diante do Senhor? Nem que seja orar para pedir perdão porque não está orando. Eu queria convidá-los essa noite a curvarem as suas frontes. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Pai. Ah, Deus, como eu posso dizer que Te amo, Senhor, se eu não oro? Como eu posso dizer, ó Deus, que o Senhor é o grande prazer da minha vida, se eu tenho repulsa à oração? Ó Deus, o meu desejo, Pai, é que o Senhor nos faça verdadeiramente homens e mulheres de oração, Pai. Pessoas que se gastem em oração, clamando, suplicando, rasgando a alma diante do Senhor. Eu sei, ó Deus, que as nossas palavras, elas são muito pobres quando nós nos direcionamos a Ti. Quantas vezes, ó Deus, nós não abandonamos a vida de oração, ou quantas vezes nós não oramos de forma errada.
Oramos, Senhor, para exibir a nossa espiritualidade, ostentar a nossa intimidade com o Senhor, praticando, ó Deus, coisas pecaminosas por meio da oração. Ó Pai, nos ajude, ó Deus eterno, a verdadeiramente orarmos a Ti e não aos homens. Que possamos, ó Deus, também olhar para a nossa vida e nos livrar, ó Deus, do formalismo vazio, superficial. Com palavras muitas vezes pré-programadas, onde os lábios balbuciam, mas o coração não vai junto. Ajude-nos, ó Deus, a não somente ter uma vida de oração pública, mas também uma vida de oração privada. O nosso quarto não só serve para dormir, mas para tirarmos momentos, ó Deus, de oração com o Senhor. Rasgarmos nossa alma diante de Ti. Perdoe-nos, ó Deus, a nossa negligência, Pai, com a vida de oração. Ó Deus, quantas justificativas nós damos, ó Deus, uns aos outros, mas que nós teríamos vergonha de dá-las a Ti mesmo. Conduz o nosso coração, ó Deus, ao pranto, ao arrependimento. E que possamos, ó Deus, verdadeiramente priorizar o Senhor. Gastar tempo da nossa vida com aquilo que verdadeiramente vai durar. Com aquilo que verdadeiramente vai permanecer. Que eu não trate, ó Deus, a oração como um amuleto ou como um objeto de superstição. Mas que eu veja a oração, ó Deus, como um elemento pelo qual a minha comunhão é estabelecida com o Senhor. Eu sei, ó Deus, que temos tantos desejos no nosso coração e colocamos ele diante de Ti em oração. Mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe as nossas necessidades antes de nós pedirmos a Ti. E o Senhor prometeu suprir as nossas necessidades e não atender todos os nossos desejos e caprichos pessoais. Se nós não temos o que estamos pedindo a Deus, é porque nós não necessitamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não és um Deus pagão. Obrigado porque, Senhor, não é um Deus que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Não, Senhor. Tu és o Deus que não tem olhos e vê, que não tem boca e fala, que não tem ouvido, mas ouve as nossas orações. Abençoe a vida do seu povo nessa noite de hoje. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém.